Bom dia, meus amores. Como muitos já me conhecem, eu sou tia Bruna do terceiro ano fundamental, que mesmo dodói e precisando de cuidados em casa, eu não poderia deixar vocês de fora, né? Isso da aula online da Escola Universo. Eu estou morrendo de saudades de vocês, mas o momento agora é de ficarmos todos dentro de casa e vamos orar e pedir a Deus para que tudo isso passe logo logo e a gente se reencontre na escola. Agora vamos dar uma revisada em ciências, certo? Vamos falar sobre os sons. Os sons, eles fazem parte do nosso corpo no dia a dia. Eles são ondas sonoras percebidas pelo corpo humano por meio do sentido de qual sentido percebemos os sons. Vocês sabem? É pela visão? É pelo paladar? É pelo olfato? Não. Percebemos os sons pela audição. Então, essas ondas sonoras, elas são produzidas por vibrações de um corpo, como o de um instrumento musical. Além desses instrumentos, também temos os sons das culturas indígenas. A maioria dos instrumentos musicais indígenas é de percussão e sopro. Entre os instrumentos de percussão, destacam-se chocalhos, bastões e reco-reco. Com certeza vocês já viram alguns desses instrumentos, principalmente o mais comum, que é o chocalho, que eu até ensinei num vídeo que está aí, no nosso canal da escola, como se faz um chocalho em casa com o material que temos em casa. E como vocês sabem, podemos perceber os sons por instrumentos, como por exemplo, de percussão, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. As ondas sonoras, elas são captadas pelas orelhas humanas e elas são interpretadas no encéfalo. Vocês sabem o que é encéfalo? Encéfalo é um órgão do sistema nervoso protegido pelo crânio, tá certo? Já entre os instrumentos de sopro, destacam-se apitos, buzinas, pios, trombetas e flautas, que eles também usam muito nas aldeias indígenas. Os indígenas, eles também utilizam o próprio corpo para produzir sons. Em danças, eles batem no corpo, eles batem palmas, inclusive os pés. Eles batem bastante os pés. E eles também estão emitindo som dessa forma. Agora eu vou fazer 3 perguntinhas a vocês. Qual o sentido que nos ajuda a perceber os sinais sonoros nos ambientes? Vocês sabem qual é? Qual é o órgão do sentido que faz a gente perceber os sons? A audição, gente. A audição. E a audição é um sentido do corpo humano no qual percebemos o quê? Com a audição, a gente percebe o quê? Todos os sons que são emitidos, não é isso? Qual é o órgão do corpo humano que auxilia a gente a perceber os sons dos ambientes? Me digam aí, vocês sabem? É o órgão do olho? É a boca? É o nariz? Não. O órgão do corpo humano que auxilia a gente a perceber os sons sonoros são as orelhas, certo? Em alguns ambientes, por exemplo, há ruídos em excesso. Essa situação pode até prejudicar a saúde das pessoas. Os animais também, e eles são chamados de poluição sonora, que pode prejudicar tanto os animais como a gente, certo? Algumas fontes de ruídos, elas podem causar poluição sonora, como por exemplo, o motor.
quando está ligado um motor de um carro, de uma máquina de lavar, de um liquidificador, como já vimos. Então, buzinas, sirenes, aparelhos de sons de veículos ou até mesmo o nosso aparelho de som que temos em casa e usamos no nosso cotidiano. Se usado muito alto, em excesso, ele pode causar poluição sonora. As máquinas de lavar em funcionamento, as máquinas de indústrias e construções, as propagandas sonoras do comércio, aqueles carros que passam na nossa rua, como por exemplo o carro do ovo. Ele possui uma poluição sonora se o som for muito alto, não é isso? As casas noturnas, os bares que mantêm o volume dos aparelhos de som muito alto. Então, a poluição sonora, ela pode provocar danos à saúde do ser humano, como distúrbios do sono, perca parcial ou total da capacidade auditiva, muitas dores de cabeça, nervosismo, mau humor. Então, tudo que fazemos, as ondas sonoras em excesso, prejudica tanto a nossa audição quanto a nossa saúde, tá certo? A convivência na rua. Há alguns anos atrás, era muito comum a gente ver os vizinhos da nossa rua conversando nas calçadas, as crianças brincando, mas atualmente essas cenas estão muito raras de se ver. Porém, em algumas cidades pequenas, esse costume ainda permanece. Antigamente era muito frequente a gente ver as crianças brincando nas ruas, de pular corda, de esconde-esconde, de amarelinha, de bolas, de patinetes. Já hoje em dia está um pouco mais difícil. Já hoje em dia a gente não vê tanto isso nas ruas. Mas por que vocês acham que não? Porque hoje em dia está diferente de alguns anos atrás. Porque vejam só, hoje em dia isso não acontece porque as ruas estão sendo muito movimentadas, muito trânsito, um trânsito bastante intenso. Então, isso é muito perigoso, tanto para vocês que são crianças, como para a gente que é adulto. As ruas também, elas são muito modificadas pelo ser humano com o passar do tempo. Algumas passam por poucas mudanças, mas outras mudam tanto que, se compararmos a uma foto antiga, se a gente pegar uma foto antiga que apareça uma parte da cidade, do bairro, se vocês forem comparar a foto de antigamente, de alguns anos atrás, com a foto atual, fica até difícil da gente acreditar que aquele ali é o mesmo lugar que está na foto. Por quê? Porque o ser humano, ele está modificando demais as ruas. Pois é isso, meus amores. Tia Bruna vai se despedindo aqui, mas a gente continua, tá certo? Fiquem sempre assistindo às aulas, não deixem de estudar em casa, que o estudo é muito importante. Vejam só, tia Bruna hoje fez a aula online sem ser na escola, sem ser no quadro e sem ser com slide. Por quê? Tia Bruna não está muito bem de saúde, mas se Deus quiser, nas próximas aulas vamos utilizar tanto o quadro da nossa sala para vocês matarem a saudade, como com slides também, certo? Para facilitar o estudo de vocês. Um beijo enorme, um abraço. Tia Bruna está morrendo de saudade de todos vocês do terceiro ano e não vejo a hora de tudo isso passar para a gente se reencontrar de novo, tá certo? Espero vocês nas próximas aulas. Um beijo.